E chegamos agora ao capítulo 15 de Gênesis e podemos ver o estabelecimento desta aliança. Então nós vamos ler, começando com o versículo 7 até o versículo 21. Eu vou pedir que cada pessoa leia 3 versículos, tá? Vamos começar com Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Lembra que estamos gravando e depois de cada 3 versículos eu vou dizer qual versículo que a próxima pessoa vai ler. E assim as pessoas na internet podem melhor acompanhar, mas seria bom ler com voz alta, tá? E talvez até abrir a máscara um pouquinho, né? Para a leitura. Então, quase começa para nós. Versículo 7. Gênesis 15, começando com o versículo 7. Pode ler. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Agora, versículo 10, vai ler 3 versículos. Quem quer ler? Guilherme. 10, 11 e 12. Trouxe-lhe todos estes, partimos pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Ok? Começando com o versículo 13. Vamos pedir Ismael. Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Agora versículos 16, 17 e 18, seu Luciano. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Eu vou ler versículos 19, 20 e 21, que diz: E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazel, e o Jebuseu. Então esse Gênesis capítulo 15, versículos 7 a 21. Esse capítulo registra o que nós chamamos de a assinatura e o selamento, sendo selado, né, efetivo da aliança abrâmica. E ao entrar no que chamaríamos de assinatura da aliança atual,
Seria bom estar informados sobre as diferentes maneiras de estabelecer alianças nos tempos antigos. Isso, eu acho, nos ajudará a entender melhor a aliança a ser estabelecida aqui em Gênesis 15. Existem basicamente 4 tipos reconhecidos na Bíblia. Alguém pode me dar o nome de um tipo de aliança? Talvez esse é novo para todos e pode ser, né? Mas há, por exemplo, a aliança da mão. Não é pegar a mão e... é diferente. Mas provavelmente esse costume é baseado nisso. Outro, aliança do sapato. Mesmo? Podemos encontrar uma aliança do sapato na Bíblia. Outra, aliança do sal. E finalmente, o que nós vamos ver aqui nesse capítulo, aliança de sangue. Então vamos voltar para a primeira, aliança da mão. Encontramos pela primeira vez a aliança da mão em Gênesis. Vamos para o capítulo 24 de Gênesis. 24, Gênesis capítulo 24. E vamos ler versículos 1 a 10. Gênesis capítulo 24. E deixa eu chegar lá. Gênesis capítulo 24, vamos ler versículos 1 a 10. E Damião, você quer ler para nós 3 versículos? Gênesis 24, começando com versículo 1. Versículos 1, 2 e 3. E depois vamos pedir Gabriel. Ver quantos versículos? 3. Os 3 primeiros, né? 3 primeiros. Gênesis capítulo 24, versículos 1, 2 e 3. Pode ler. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então aqui notamos no versículo 2, quando Abraão pediu do seu servo, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Essa é a aliança da mão. Agora vamos ouvir versículos 4, 5 e 6. Gabriel. Mas irás a minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei pois tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão me disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. E eu vou ler até versículo 10, começando com o versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor.
e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. O nome da cidade não é Naor, mas é a cidade do seu irmão chamado Naor. Ok? Descendente de Noé. Né? Abraão está precisando arranjar uma esposa para seu filho Isaque. Isso requer a necessidade de alguém de confiança para viajar de volta à Mesopotâmia para sua família, para seu irmão, à casa de Nahor. Abraão decidiu enviar seu servo principal, o Eliezer. Eliezer foi mencionado no capítulo anterior. E se Abraão não tiver filho, este é quem que iria ganhar tudo. Então, é mesmo um homem de confiança. Pensa nisso. Homem de confiança mesmo. Olha, ele sabia que, eu posso fazer algo e ganhar tudo. Ou não, eu vou servir meu Senhor e também o filho, que já é jovem, chegou à idade de casar, um servo fiel, né? Eliezer, então, obrigado a colocar sua mão sobre a coxa de Abraão, a fim de fazer um juramento, a fim de que seus desejos possam ser inviolavelmente realizados, quer dizer, garantidos. Este se tornou um acordo obrigatório de que Eliezer faria tudo o que Abraão exigisse, mesmo que Abraão morresse antes de retornar. Então, vimos essa aliança da mão. Há alguns outros exemplos. Vamos agora para capítulo 47, porque essa não é a única vez que encontramos esse tipo de aliança. Capítulo 47, e vamos ler agora versículos 28 a 31. Agora estamos com Jacó. E diz, Gênesis capítulo 47, começando com o versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, aos anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, Jacó chamou a José, seu filho, e disse-lhe, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. E disse-lhe, jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Por que fez isso? Para melhor ajudar seu filho por a mão. E quando ele diz, jura-me, ele estava exigindo, põe sua mão. Aqui Jacó exige que seu filho José leve seu corpo e sepulta-o com seus pais na terra de Israel e no Egito. Encontramos novamente esse tipo de aliança, desta vez
sendo feito entre dois reis. Vamos agora para 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, capítulo 24. Agora, antes de ler, nós estamos chegando na história aqui, no fim de Judá como nação. Depois que o rei Nabucodonosor da Babilônia capturou Jerusalém, ele levou o rei Joaquim como prisioneiro para a Babilônia e estabeleceu o tio de Joaquim, chamado Matanias, como rei de Judá. É preciso entender que esta foi uma aliança feita com Matanias, mas no processo seu nome foi mudado de Matanias para Zedequias. Ele deveria permanecer leal a Nabucodonosor. No acordo, não pode se rebelar contra a Babilônia e sofrer consequências. No entanto, depois de 9 anos, ele quebrou sua aliança e se rebelou. Durante seu 10º ano, a cidade foi retomada pela Babilônia. Todos os filhos de Zedequias foram mortos enquanto ele era forçado a assistir à execução. Então, depois disso, eles arrancaram seus olhos. Ele também foi levado para a Babilônia, onde morreu mais tarde. Foi nessa época que o reino de Judá foi destruído. Agora vamos ler 2 Reis, capítulo 24. Tinha Zedequias 21 anos da idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Agora vamos pular para o versículo 18. E sucedeu que no 9º ano de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Não voltou qual capítulo? Ainda o mesmo, capítulo 24. Não, capítulo, versículo 1 agora, no capítulo 25. Sucedeu que... Certo. Não, pulou 25, Não. né? Certo. Ok. Aos 9 do mês 4, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor.
E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia a Riblá, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, vazaram os olhos de Zedequias e ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram a Babilônia. Uma cena muito triste. Mas, lembra, ele era já um rei mau. Não reconhecia Deus, não adorava, não era fiel a Deus, então não ia ser fiel a um rei humano. Essa foi uma aliança, eu li capítulo 25, versículos 1 a 7. Desculpe, obrigado pela correção. Esta foi uma aliança tão importante que não deveria ter sido quebrado, creio eu, que até Deus estava querendo que ele não se rebelasse. A razão por isso é porque, chegando ao livro profético Ezequiel menciona esse caso. Vamos para Ezequiel agora, capítulo 17. Ezequiel, capítulo 17. Devemos entender que alianças eram importantíssimas e deviam ter respeitadas e obedecidas. Vamos ler versículos 11 até versículo 21, mas é versículo 13 que eu quero focar nossa atenção. Tá? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dizem: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e o levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real e fez aliança com ele e o fez prestar juramento e tomou consigo os poderosos da terra. Lembra? Para fazer esse juramento tinha que colocar a mão onde? No coxo do outro. Sobre o coxo do outro. Agora vamos continuar. Para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança pudesse subsistir. Está vendo? Deus não quis que fosse quebrado essa aliança. Mas rebelou-se contra ele, o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Quer dizer que ele pediu ajuda e fez outra aliança. Com o Egito, hein? Com o Egito. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, porque desprezou o juramento, quebrando a aliança. Eis que ele tinha dada a sua mão, contudo fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça,
e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Agora nós temos que entender que realmente Zedequias quebrou duas alianças. Qual era a outra? Com o rei, né? Com o rei e outra. Com Deus. Com Deus. Com Deus, a aliança estabelecida aqui em Gênesis 15. Agora, após o cativeiro babilônico de 70 anos, podemos encontrar mais uma vez esse tipo de aliança de mão. Nos dias de Esdras, os filhos dos sacerdotes também eram obrigados a cumprir esse tipo de aliança. Por quê? Vamos ver. No acordo da aliança, eles deveriam obedecer a Deus e devolver suas esposas idólatras às suas famílias. Agora vamos para Esdras, capítulo 10. Vamos ler versículos 18 e 19. Esdras, capítulo 10, versículo 18 e 19. E nós lemos. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadoque, e seus irmãos, Mazeias e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro de rebanho pelo seu delito. Então, esses sacerdotes tinham pecado. Deus tinha dito: não casa com as nações idólatras. E em vários lugares podemos ver a lista dessas nações. E até os líderes religiosos estavam fazendo isso. E Esdras chegou na cena, viu isso e reclamou. Então é isso que tinha que ser feito. E eles fizeram. Deus honrou. Pois não. Eu tenho pensado no aspecto tempo. Alguns deles poderiam até se desculpar, mas eu não sabia, meu pai não me falou nada, porque há um tempo muito grande aí entre a lei que foi dada, os regulamentos, desde eu sou inocente, números, né? E quantas gerações se passaram? E ele mesmo não ouviram de Deus, mas certamente está implícito aí a culpa dos pais dele, dos outros né, que não passaram a lei para eles. Eu fico pensando nos nossos dias, como nós temos facilidade para nos desculparmos hoje, né? Ainda que não ouvimos tudo sobre a palavra de Deus, mas o pouco que temos já é suficiente. Mas a coisa é que eles não podiam dizer isso. Certamente. Lembra? Anos tinha passado desde que Neemias chegou. E foi ensinado os sacerdotes como devem servir, adorar o Senhor, servir na sua função como sacerdotes. Foi ensinados e eles ignoraram isso. A colocação da mão sobre a coxa nos chama a atenção para o significado com o qual a coxa está conectada. O quê? Com coração? O quê? Com coração? Com coração? Não.
Seria aqui então. Põe a mão aqui. É artéria. Você está falando Essa aí não é Olha, Deus. onde está, vamos dizer, o centro do poder vital? Do poder vital. No lombo. Aham. Ou seja, entre as duas coxas é onde sai semente do homem. Oh. É sério. É sério. Bom, tem comentário? Pergunta? Então vamos passar para a segunda aliança, tipo de aliança. Aliança do sapato. Alguém pode lembrar agora onde encontramos esta? Eu encontro uma vez num debate em Cairo, no Egito, ainda naquele momento chamado Primavera Árabe, um dos deputados lá se indignou contra um cidadão lá do parlamento, ele tirou o sapato dele e mandou na cara dele. E esse no tempo Agora, recente? recentemente. Aham. Mandou as Então graças. ainda existe algo É, dessa aliança, mas na Bíblia. é a sandália, né? É sandália, mas o que usa? Sapato, sandália, o que como Sandália se é mais chama? bonito. O que a gente usava para pôr sobre seu pé para andar, né? Sandália. E Moisés? Não, Moisés não. Ele tinha que tirar a sandália. Ruth, né? Ah, Ruth! Vamos para o livro de Ruth. Essa é uma aliança muito interessante. Essa tem mesmo. Muito interessante. Talvez a emblemática da Bíblia para mim é essa aí. Realmente eu gostaria de ler o livro inteiro, só tem 4 capítulos, mas nós não temos tempo. Tá? Vocês. Não, no final. Vamos ler capítulo 4, versículos 1 a 12, e depois eu vou comentar. Capítulo 4, versículo 12. Um momento, eu tenho que chegar também. Capítulo 4, versículo 12. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Agora tem que conhecer a história, vamos tocar nisso, mas ele tinha falado com Ruth anteriormente, né? Então, de novo. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, à porta da cidade, tá? Onde transações públicas sempre foram feitas. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, vem cá e assenta-te aqui. Tinha um lugar preparado para ele. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade, para testemunhas, e disse: assentai-vos aqui. Tem outro lugar para esses 10, reservados para esses 10, né? Então disse ao remidor, uma vez que todos estão sentados, ele virou sua atenção não desses homens, mas para o remidor. O remidor não tem nome. Aqui. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a has de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima,
e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume de Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. E o quê? Descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos, a todo o povo: sois hoje testemunhas que eu tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quelion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como a Lia, que ambos edificaram uma casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te dê desta moça. Durante o tempo dos juízos em Israel, chegou um tempo de fome em Israel. Lemos isso em capítulo 1. E um casal, aparentemente jovem, da tribo de Judá, que morava na cidade de Belém. E é interessante, o nome Belém em hebraico é Beit Lechem, e Beit Lechem quer dizer casa do pão. E há fome, não há pão. Decidiu que deveriam deixar seu país e se mudar para Moabe, onde sentiram que poderiam criar sua família de 2 meninos e viver sem medo da fome. Da fome, eu tinha uma coisa que não... E até, talvez, eles tinham também medo de guerra, porque houve sempre nações entrando, tomando os filisteus, os moabitas, os idumeus, várias nações. E talvez essa família disse: cansamos de guerra, vamos sair daqui. Não confiando em Deus. Eles acabaram enfrentando uma fome espiritual. Os 2 meninos cresceram e até se casaram com mulheres moabitas. O pai e seus 2 filhos, logo, um após o outro, morreram naquela terra de fome espiritual. Aliás, esse é um país inimigo e um povo idólatra, os moabitas.
depois de muitas dificuldades e perda de tudo, Noemi decide finalmente retornar à casa de pão, Belém. Ela retorna destituída de tudo que ela possuía. Ela não tem nada, a roupa que está vestida só. Ela traz consigo sua nora, chamada Ruth, que a ama e durante esse tempo chegou a amar também o Deus de Israel. Incrível. Aparentemente, ainda faltam muitos anos até o ano jubileu. Por que eu falo do ano jubileu? O ano jubileu é um período depois de 50 anos. Quando uma pessoa, lembra que todas as heranças são garantidas para cada família. Mas uma pessoa pode chegar à pobreza e precisando ajuda, pode vender sua herança. Ou por alguma razão ou outra, eu não quero vendo. Mas depois do ano jubileu, tudo que pertence a essa família volta à família e nem precisa comprar. Agora, parece que o ano jubileu já passou, eu não sei quantos anos, pode ser 10 anos, 5 anos, 15 anos, 3 anos, e Elimeleque decidiu vender o que ele tinha, e com esse dinheiro, uma fortuna talvez não, ele saiu do país. Não é dele mais. Agora passou talvez 20 anos e Noemi está voltando. Não tem nada. Mas ela sabe que existe uma herança. Ela está precisando adquirir. Mas ela não tem nada. Outra pessoa está usufruindo. Tinha comprado. Ele tem direitos. Mas ela tem direito que, se puder levantar o preço, ela pode pedir e comprar, recomprar. E o outro não tem argumento. Ela tendo dinheiro justo, ele tem que vender. E então volta para ela. Aparentemente, ainda faltam anos, muitos anos, até o ano jubileu, quando todas as terras que haviam pertencido a seu marido seriam devolvidos gratuitamente a ela. Sendo esse o caso, ela precisa de alguém da família de seu marido para resgatar, para recomprar a propriedade que Elimeleque vendeu pouco antes de deixar a cidade de Belém e a terra de Israel. Agora havia um homem que tinha parentesco mais próximo do que Boaz. Tem que ler o livro. É só 4 capítulos, é curto. Muito interessante isto. E Ruth encontrou com Boaz. Boaz aprendeu da necessidade. E ele diz, eu gostaria, mas eu não posso. Existe outro homem mais próximo de família que tem o direito, eu não tenho o direito, a não ser que ele passa para mim esse direito. Eu vou falar com ele, vamos ver o que ele faz. Se ele faz uma vez, uma coisa, então é assim. Ele faz tudo e não falou, mas obviamente ia casar com ela.
Mas parece que Boaz sabia que realmente ele não ia estar interessado. Então ele chama essa pessoa, talvez um irmão, pode ser que era um primo, pode ser que era um tio da família. Chamou os outros homens como testemunha e disse: olha, lembra que ela está precisando remidor agir. E tu és o remidor. Ah, então eu faço. Parece que ele era financeiramente capaz de resolver o problema. Por isso, Boaz deixou de contar a última coisa por último. Mas lembra que fazendo isso, teria que casar com ela, com a Ruth. Opa! Eu creio que nem Boaz, nem esse homem tinha filhos ainda. Esse homem já era casado, provavelmente. O remidor. E ele diz: espera, eu não quero danificar, não quero prejudicar a minha herança. Toma para ti o meu direito. Então passou para Boaz. Esse era um homem totalmente capaz de resolver financeiramente o problema de pobreza e da herança de Naomi e de Ruth. Mas sendo lembrado de que ele poderia estragar sua propriedade, sua própria herança, ele abdicou do seu direito e o ofereceu a Boaz. Tirou o sapato dele. Tirar o sapato era um costume antigo em Israel nos casos de resgate de bens para fins de confirmação de transações comerciais. Por isso ele chamou o remidor para sentar na entrada da cidade. A entrada era como Câmara Municipal, o lugar mais importante para transações comerciais e públicos. Além dos 10 homens, tinha muitas pessoas agora assistindo, todos testemunhos. Esse uso de costume surgiu do fato de que quando alguém toma posse de uma propriedade da terra, ele o faz pisando no solo e afirmando seu direito de tomar posse. Por isso o sapato é importante. Eu assumo. Eu faço. Não, eu não vou assumir. Tirou o sapato e entregou para Boaz. Com isso em mente, tirar o sapato e entregá-lo ao próximo homem da linhagem familiar tornou-se um símbolo de renúncia à posição de um homem e ao direito à propriedade. Portanto, Boaz, com esse sapato agora em mão, imediatamente e publicamente declara que ele está tomando responsabilidade da compra e do casamento. Então ele imediatamente, publicamente, resgatou, quer dizer, comprou de volta a propriedade de quem tinha propriedade naquela época. Esta transação está relacionada aos regulamentos da lei mosaica encontrado em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10.
vamos para Deuteronômio, capítulo 25. Vamos encontrar outra coisa interessante. Capítulo 25. Capítulo 25. Vamos começar com o versículo 5. Qual, pastor? Pois não. Qual o capítulo? Deuteronômio, capítulo 25. Capítulo 25, versículos 5 a 10. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, agora chegamos à parte interessante. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa. A mulher diz aqui, né? Esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a meu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim fará ao homem que não edifica a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel Casa do Descalçado. Acho que pior não é ficar sem sapato não, viu? Tem outra coisa pior aí. Agora tem um aspecto aqui pouco diferente, pouco que temos que voltar para o primeiro versículo 5. Uma coisa interessante aqui. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho. Então, chegando a esse momento no tempo de Boaze, é óbvio que Elimeleque e esse homem não moravam juntos. Parece que muda um pouco a coisa. Talvez por isso nós não encontramos Ruth publicamente descalçando esse homem e cuspindo no rosto dele. Mas de qualquer jeito ele perdeu, porque ele deu o sapato, e de qualquer jeito ele vai ser conhecido como o homem descalçado, porque não tem só calça. E lembra, muitas vezes quando você vai no público, sempre tentava vestir bem, né? Com talvez as sandálias mais favoritas. Mas o que é mais importante? Sandália nova, importante, ou favorita que usa nas ocasiões assim, ou sua herança? Ele determinou a mais importante herança e tirou esse sapato. Muito bom. Interessante, né? Agora vamos para a terceira maneira de fazer alianças. A próxima aliança antiga que encontramos é chamada de Aliança do Sal. A Aliança do Sal nunca é definida explicitamente na Bíblia. Mas sabemos pela arqueologia e tudo que existia como os outros
muito, era um tipo de aliança muito antiga. É interessante, como lembrando do sapato, como Luciano lembrou, que recentemente o homem pegou Foi sapato mesmo. E jogou. O homem descalçado. A aliança do sal nunca é definida explicitamente na Bíblia, mas podemos inferir a partir da compreensão do valor do sal e dos contextos em que uma aliança do sal é mencionada, que tem muito a ver com o cumprimento das promessas e com a boa vontade de Deus para com o homem. Essa também é uma aliança muito antiga, ainda existe, mesmo que aqui no Brasil vocês não conheciam. Alguém conhecia? Aliança do sal? Uhum. Eu conheço Só relativo à aliança feita em tribos indígenas. em tribo indígena. É interessante, é antiga assim, mas na Bíblia, sabia? Não lembro. Talvez vai lembrar. Acho que ele tem mais conhecimento dos outros e ele vai. Vamos ver. O sal tem sido usado em muitas culturas como uma mercadoria valiosa. Vocês sabem, eu vou mencionar uma palavra: salário. Vem de uma antiga palavra que significa dinheiro sal. Salário. Referindo-se à mesada de um soldado romano para a compra de sal. Alguém que ganha seu pagamento ainda é considerado digno de seu sal. Não sei se essa expressão existe em português, mas em inglês existe. He's worthy of his salt. Essa expressão se refere a uma pessoa que merece respeito em um determinado campo ou área, normalmente porque faz bem o seu trabalho. Então, tem significado, tem sentido, né? E o sal também tem sido usado para expressar promessas e amizade entre as pessoas. No mundo antigo, todo mundo sempre viajava com uma sacola de sal. Era costume. Você não ia a nenhum lugar sem sal. A ingestão de sal era uma forma de tornar um acordo juridicamente vinculativo. Se duas partes entrassem em um acordo, comeriam sal juntos na presença de testemunhas. E esse ato vincularia seu contrato. Hoje, em muitas culturas árabes, se dois homens comerem sal juntos, eles juram proteger um ao outro, mesmo que já tinham sido inimigos. Interessante. O termo aliança de sal é encontrado 3 vezes na Bíblia, no Velho Testamento. Vamos para Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Eu sei, nós não temos chegado ainda a capítulo 15 de Gênesis, mas eu acho muito interessante vocês saberem todas essas alianças.
capítulo 2, versículo 13 diz: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Observe aqui que as ofertas deviam ser temperadas com sal, que é identificado com o sal da aliança. Houve um uso de sal, nesse caso, entre Deus e os homens. A lei do Antigo Testamento ordena o uso de sal em todas as ofertas de alimentos e deixa claro que o sal da aliança não deve faltar nas ofertas de alimentos. Então, lembre disso. Qualquer vez que um animal foi oferecido no altar, sendo holocausto em capítulo 1 de Levítico, sendo de paz, pacífica, sendo de pecado, de culpa de pecado, tinha que ser incluso o sal. Agora vamos para Números capítulo 18. Números capítulo 18. Números capítulo 18. Números capítulo 18. Agora vamos ler versículo 19. Números 18, 19. E nós lemos: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua descendência contigo. Agora, Moisés, Deus através de Moisés está falando com quem aqui? Toda a nação? Falando para Arão, Levitas. verso 1. Verso 1 está falando para quem? O Senhor falou a Arão. Arão? Quem é Arão? Os filhos dele, sacerdotes. Sacerdotes. Esse versículo se refere ao estabelecimento do sacerdócio arônico. Visto que os sacerdotes levíticos não tinham terra própria, Deus promete prover para eles por meio dos sacrifícios do povo e chamou essa promessa de provisão de aliança perpétua de sal. Interessante. Interessante, verso 18, Deus sempre prometeu para eles o melhor do animal, né? O filé. O melhor do animal. O filé dos que, mas não é só o filé. Tinha mais, né? Tinha mais. Coxo. A coxa. O filé que eu digo é porque é o melhor de todo o animal. Que é o traseiro. E uma coisa interessante também, né? Toda gordura sempre foi para Deus. Até gordura não era permitido comer. Como sangue. Agora, tem pergunta? Aí será que não está implícito? Estou pensando aqui, aliança de sal. Eu estou lembrando que sal, Deus, lá atrás, quando deu a receita, vamos assim dizer, do incenso, tinha que colocar sal, né, no incenso. Eu não lembro de ter, por exemplo, não lembro onde está, por exemplo, que Deus mandou colocar sal em cima da carne, especificamente.
Então esse verso me faz... Esse salmo que está referido. Mas agora, eu não tinha me preparado para responder acerca da confecção das especiarias. Eu não tenho certeza que sal está incluído nisso, mas sabemos que quando usa nos ofertas tem um sal. Eu estou pensando aqui numa coisa, algo assim que me vem à mente, é que Deus estava dizendo, olha, essa aliança que eu estou fazendo com você, nesse verso de capítulo 18, é uma aliança eterna e é uma aliança para valer. Perpétua? A aliança de sal tem esse significado. É para valer. Perpétua. Não vai acabar não. Mais alguma coisa? Mais uma? Então vamos achar mais um Saleiro. Mais ilustração, não ilustração, mais um caso. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 13. Capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13. Eu quero ler começando com o versículo 1, mas vamos focar nossa atenção no versículo 5. 2 aos Crônicas, capítulo 13. Quer dizer, 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Então, nesse versículo, sabemos que ainda existe as duas nações, a nação dividida, Israel e Judá. Jeroboão é o rei de Israel e Abias é o rei de Judá. Tá? 3 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. Parece desigual aqui. Mas o que nós queremos focar, temos que chegar ao versículo 5. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Então, esse versículo está referindo ao estabelecimento da dinastia davídica. Aqui, o rei de Judá, Abias, se refere à forte promessa legal de Deus de dar Israel a Davi e seus filhos para sempre. Por causa de incredulidade e desobediência, foi dividida, mas ainda permanecia. A ideia de um pacto de sal. Quem ganhou a guerra? 800 contra 400. 800.000 contra 400.000. Judá ganhou. Pode ler. Mas vamos não tomar esse tempo. Então, a ideia de um pacto, de uma aliança, de um acordo de sal, tem muito significado por causa do valor do sal. Hoje, o sal é fácil de encontrar em nossa cultura. É relativamente barato.
E não é necessariamente precisamos dele como conservante. Por quê? Temos refrigeração. Como nos tempos antigos, não tinha isso. Por causa da refrigeração. Mas para o povo da época de Jesus, o sal era um bem importante e precioso. Então, quando Jesus disse a seus discípulos que eles eram o sal da terra, ele quis dizer que os crentes, os seguidores, os discípulos dele, têm valor neste mundo e devem ter uma influência preservadora. Como nós, como crentes e discípulos, também devemos. O sal foi conhecido por suas propriedades conservantes. Então, perpétua. E também é possível que Deus instruiu o uso do sal para que a carne durasse mais e tivesse um sabor melhor. Não é a verdade? Nós usamos. Faltou sal. Faltou sal. Viu, Damião? Agora, pensando do estabelecimento do sacerdócio, então, talvez fosse mais valioso para os sacerdotes que dependiam dele para sua alimentação diária. Eles tinham que levar para casa. Não tinha, eles comeram muito aqui, mas uma parte podia levar para casa. Porque tem família. Então, vimos essas três alianças e chegamos finalmente, voltamos para Gênesis capítulo 15 e a aliança de sangue. Esta difere das outras alianças. E por grande parte, grandemente, é mais solene. A natureza de uma aliança de sangue, deixa eu ver que horas são. Nosso tempo escapou. Vamos começar semana que vem com Jeremias, capítulo 34, versículos 8 a 11, até versículo 20. Tá? Se quiser anotar isto, é Jeremias, capítulo 34, versículos... começando com o versículo 8 até o versículo 20. Tá? E vamos começar semana que vem nesse versículo para chegar em Gênesis capítulo 15. Tá bom? E que Deus abençoe todos. Vamos orar. Pai, te louvamos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra e aprender tantas coisas, Pai, de Ti, por ter lido. Obrigado, Pai, pelas instruções que tem dado aos homens da antiguidade, que muito valem e que disso podemos aprender melhor de como que Tu trata conosco hoje. Pai, te louvamos. Porque a morte de Cristo é também, como Jesus disse, representa meu corpo, é um testemunho, é uma aliança. E Ele cumprirá. No nome de Cristo, nós te louvamos. Amém.